Bem-vindo a este canal. Estamos aqui lendo as Escrituras Sagradas, palavra infalível, inerrante, palavra imutável, indestrutível e eterna, porque é a palavra do nosso Deus e Pai. Lâmpada e luz para os nossos pés e caminho. Regra única de fé e de prática para nós, os filhos de Deus. Estamos lendo o livro de Levítico e vamos encerrar hoje a leitura desse livro magnífico das Escrituras Sagradas. Então abra sua Bíblia e leia comigo. Se não puder, ouça com atenção a leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos 26 e 27, os dois últimos do livro. E na próxima leitura nós vamos iniciar o Evangelho de Marcos, com uma belíssima introdução para você entender melhor o Evangelho de Marcos. Mas hoje, Levítico, capítulo 26 e 27. Já abriu a Bíblia? Se já, leia comigo. Se não, ouça com toda atenção. Capítulo 26 de Levítico. A admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Bênçãos decorrente da obediência. Se andardes nos meus estatutos, guardareis os meus mandamentos e o cumprirdes. Repetindo, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Olha como é vantajoso a obediência, né? A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Promessas de vitórias. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorar-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e
vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão aos poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Muito sério isso, né, pessoal? Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós, reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspergirei, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da desolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos, perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos
e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Capítulo 27 do livro de Levítico, o último de hoje e o último do livro também. Votos particulares e a avaliação deles. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie. Segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. O voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia, dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal
Por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á, segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á, segundo a tua avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Sobre as dízimas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Assim chegamos ao final da leitura de hoje e concluímos a leitura do livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, o terceiro livro de Moisés. Próxima leitura, introdução ao livro de Marcos. Já deixou aí o seu like? Curta o nosso vídeo e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Obrigado por estar inscrito em nosso canal. Obrigado pelo seu apoio. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a fortalecer aqui o nosso trabalho com a sua inscrição, dizendo para o YouTube o quanto o trabalho que fazemos aqui é relevante, é de fato importante. É a propagação da palavra de Deus, seja por meio de leitura, como nesse vídeo de hoje, seja por meio do versículo do dia, que sai todo dia às 5h30 da manhã, seja por meio das mensagens na quarta-feira às 11 horas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Um forte e carinhoso abraço. Fique com Deus.